Incentivar iniciativas inovadoras, elaborar planos diários de longo prazo visando a melhoria da escola, gerenciar os recursos financeiros e humanos, né? Essa gerência de recursos financeiros, toda escola recebe uma verba, que a gente chama verba do PDDE, né? É uma verba criada em 2007, no Plano de Desenvolvimento da Educação, e ele destina-se a todas as escolas públicas utilizar esse dinheiro em forma de custeio e capital para compras de quesitos pedagógicos ou de material permanente, uma TV, né, enfim, jogos pedagógicos, alguns livros que o PNLD não disponibiliza, embora o PNLD nos últimos anos tenha disponibilizado inúmeros ótimos livros, de bons para ótimos, né? Na minha escola mesmo, nós montamos uma biblioteca, e hoje ela é uma biblioteca muito importante para a minha escola, porque todos passam por lá. Do berçário até a etapa, todos passam por lá. Todos, ao saírem da minha escola, vão ter lido da forma que eles entendem ler, porque a criança tem que ler mesmo sem saber ler. Nós temos que mostrar para a criança o livro, nós temos que mostrar como se lê o livro para que ela crie o hábito, né? É como a moral, a criança nasce sem moral, o bebê nasce, né, sem religião, o bebê nasce sem ética. Um bebê não é ético, né? Nós vamos, a moral, como diz Piaget, né, e como diz lá no seu livro de 23, que é o pensamento, a criança ela vai construindo conhecimento significativo no ambiente que ela vive. Então, isso é bastante importante, bastante significante. Além desses recursos, também é imprescindível gerenciar esses recursos humanos. O diretor, por exemplo, ele tem que conversar com a sua equipe constantemente, né? Para que essa equipe não se divida e para que ele não tenha uma escola descontrolada. Então, o diretor ele tem que estar sempre anotando, sempre observando, sempre conversando, sempre diagnosticando, nunca apagando incêndio, né? Sempre procurando alternativas de mudança, né, gente? Isso que é o Gemba, né? Ir a campo, né? Vai conversar com todo mundo. Conversa, seja democrático, isso é gestão democrática, né? Identificar necessidades da instituição e buscar soluções. E essa articulação do diretor de gestão e liderança com todos os profissionais da unidade visa uma meta principal, que é a aprendizagem dos alunos. Nós estamos vendo, de acordo com indicadores internacionais, que nós estamos em dívida, né? Nós estamos muito aquém. Nós sabemos fazer educação de qualidade, mas estamos deixando a desejar. Nós temos escolas de excelência em municípios que são assistidos pelo governo federal, que não conseguem pagar seus professores, usam do aporte financeiro da União e, mesmo assim, eles conseguem propiciar, conseguem oportunizar ao aluno educação de qualidade. A gente fala de municípios paupérrimos. A gente fala, por exemplo, de municípios do estado de São Paulo, como Ribeirão Grande, por exemplo, onde os professores se uniram e, através da leitura, do projeto Leitura, intensificada, projeto Leitura com os pais, inclusive, ou seja, quebraram uma rotina e construíram com a comunidade uma outra ótica, mostraram para os pais uma outra ótica, uma outra alternativa de mudança. É isso que nós precisamos. Nós, se a gente for um bom gestor, a gente vai continuar na mesmice. Então, por isso que a liderança é importante. Porque a liderança, ela incentiva, ela faz com que a gente saia da mesmice. Gente, existia uma frase que o Cortella falava, que ele tinha medo do mesmo, chega dos mesmos. Uma comunidade do Orkut que falava do mesmo, eu tenho medo do mesmo. E isso serve para a gente. A gente tem que ter medo do mesmo, a gente tem que ter medo da gente se estagnar. Então, constantemente aperfeiçoar, constantemente formar-se continuadamente, constantemente ler, né? Como dizia os meus professores lá da década de 80, é estar com o livro debaixo do braço, é não tirar a caneta do vão do dedo. Isso é imprescindível. Tudo.
como professor, temos que anotar tudo. Como que nós temos. Mas temos que conversar também, assim, tem uma diferença entre o real, né, e o ideal. A escola real que nós temos, isso em cada escola, a gente tem que sentar com a comunidade escolar e a comunidade local e entender a escola que nós temos. E para chegar nessa escola, que é a escola real, a escola que nós temos, a escola que nós queremos é a escola ideal, né? É a escola, além do acesso, que promova o sucesso. A escola pública hoje ela não promove o sucesso, ela conseguiu promover o acesso. Nós temos hoje cerca de 98 crianças matriculadas na escola pública. Mas essas 90 crianças, 98% de crianças que entram na educação infantil, nós temos um índice muito pequeno de crianças que terminam o ensino médio. Se a gente for analisar estatisticamente, nós temos um rol de crianças, de jovens, de adolescentes, ainda muito menor, que entram na universidade que é nossa, a universidade pública. Então, nós temos que ter essa bandeira de luta. O filho do patrão tem que estudar na mesma escola que o filho do empregado. Quando o filho do empregado aprender a mesma coisa que o filho do patrão, a gente está vivendo numa sociedade não tão equidistante. Né? Por enquanto, a gente tem aí uma péssima distribuição de renda, que é uma das piores do planeta, no nosso país. Nós produzimos alguns bilionários ao longo do tempo, mas esses bilionários não vieram da extrema pobreza. Nós consolidamos a elite no poder. Nós temos um Congresso que não é nada representativo, haja vista que o número de mulheres no Congresso não, não teve evolução e nem encolheu, estagnou. Não é o ideal. Não temos representantes. E outra coisa, nós temos um número, de acordo com os índices oficiais, o número de mulheres em nosso país é maior que o número de homens. Mas nós não temos mulheres nos representando no Congresso. Nós não temos representantes da minoria no Congresso. Né? E o Congresso ele é representativo. O Congresso ele representa o povo. Né? Então, tem um distanciamento da escola que temos para a escola que queremos. A gente consegue tratar de educação de qualidade? Conseguimos, sim. Conseguimos. Precisamos valorizar mais os professores, e para valorizar esses professores, foi preciso criar a 11738 de 2008, que é a famosa lei do piso. A lei do piso, antes da lei do piso, tinha estado que pagava um provento, pagava um vencimento para o seu professor irrisório, né? Sendo que a carreira que forma as demais carreiras, muitos professores, por exemplo, praticamente tinham que pagar para poder dar aula. Com o advento da lei do piso, a 11738 de 2008, hoje ela está estimada, segundo aí o Diese, o valor atualizado do pagamento inicial do professor básico é de 2.886,24. Nenhum professor pode ganhar menos que a lei do piso, que ela é uma lei constitucional, prevista aí na Constituição. Se ganha menos, o governo federal, ele é acionado e ele entra com aportes, né? Ele entra aí com uma contingência de verba para que todos se igualem. Existe uma tríade que leva a formação do aluno na nossa escola contemporânea. Essa tríade, a gente tem que levar ela dentro do coração. É o saber, é o fazer e o ser. Né? A gente entende aí pelos conteúdos, a começar pelos conteúdos, que hoje são competências e habilidades, mas não deixam de ser os conteúdos. Os conteúdos são meios para a gente chegue ao fim. Como diz a Guiomar Nama de Mello, que é uma das referências em educação nesse país. Que ele volte-se para a atitude conceitual, procedimental e atitudinal. Ainda a gente usa isso como ponto, como bandeira. Né? A gente ainda usa os parâmetros curriculares nacionais sem necessidade, sem nenhuma obrigatoriedade por lei, mas como norteador, né? Como basilar para preparar a aula, para entender sobre a escola. Existe um ditado do professor Vitor Henrique Paro que diz o seguinte: ninguém vai pescar com metralhadora e ninguém vai para a guerra com uma vara de pescar. Então, importantíssimo entender que a escola não é a mesma coisa que a empresa. Né? A empresa tem o fim, o produto final e o lucro. A escola, o produto, não tem produto final.
A escola tem um produto em continualidade, em constante conhecimento, em constante construção. Nós somos um todo inacabado, né? Como diz Paulo Freire. Nós somos assim, nós somos seres em constante construção. Estamos nos moldando, estamos nos construindo. Ainda mais quando se trata de professor, ainda mais quando se trata de diretor, ainda mais quando se trata de escola. É na escola que a gente constrói o futuro cidadão. E esse futuro cidadão, ele vai para a universidade produzir conhecimento, ele vai produzir cultura. Se a gente tivesse trabalhado melhor educação com todos os nossos alunos, a gente não tivesse passado por um processo ditatorial, talvez a gente tivesse cientistas ainda mais brilhantes e a gente tivesse descoberto a cura de inúmeras vacinas. Só para lembrar.